Existe uma solidão que não nasce da ausência de companhia, mas da ausência de sintonia. É uma solidão que surge quando sua frequência muda e o que antes fazia sentido, simplesmente, para de fazer. As conversas se tornam superficiais, as reuniões entediantes, os lugares pesados. E por mais que as pessoas ainda estejam lá, algo em você já foi embora. Já está em outro lugar, em outro campo. Essa é a solidão do despertar vibracional, e ela é paradoxal. Porque ao mesmo tempo em que você se sente mais conectado com algo maior, com o universo, com Deus, com a essência da vida, você também se sente mais distante do que é familiar. É como se o coração estivesse se abrindo, mas o mundo ao redor estivesse se afastando. Muita gente nesse ponto pensa que está errando, que se tornou fria, ou insensível, ou até ingrata. Mas não é isso. Você não se afastou por orgulho. Você se afastou porque a sua frequência mudou. E o seu corpo, sua alma, sua intuição começaram a rejeitar o que antes toleravam. O coração segue aberto, mas agora mais seletivo. Porque ele percebeu que presença não é sobre estar junto, é sobre ressoar junto. Quando sua frequência sobe, é natural que antigas conexões percam o encaixe. Você começa a perceber que algumas pessoas estavam conectadas apenas às suas feridas, não à sua essência. E conforme você cura, você deixa de ser compatível com essas relações. Isso dói, mas também liberta. É um processo silencioso, quase imperceptível do lado de fora. Mas dentro de você, algo imenso está acontecendo. Um realinhamento profundo entre quem você era e quem está se tornando. Essa solidão, por mais desconfortável que seja, não é um castigo, é um portal. Ela te convida a se encontrar em si mesmo, a aprofundar sua escuta interior, a desenvolver um novo tipo de intimidade, aquela que nasce entre você e sua alma. E é a partir daí que as novas conexões começam a surgir, não mais baseadas em carência, mas em consciência, não mais por afinidade superficial, mas por coerência vibracional. É por isso que, quanto mais você se alinha com a sua frequência mais elevada, mais você atrai pessoas que falam a mesma língua que o seu coração. Não porque você está buscando, mas porque você está vibrando. A frequência não mente, e tudo que ressoa com ela, inevitavelmente vem. Quando sua frequência se eleva, não é apenas o mundo ao seu redor que muda, é quem você acredita ser que começa a se dissolver. Velhas versões de você, aquelas que foram criadas para agradar, para sobreviver, para ser aceito, começam a parecer apertadas, desconfortáveis, pesadas, como roupas que não servem mais. E mesmo assim, muitas vezes você ainda tenta usá-las, ainda tenta se encaixar no que já não encaixa, ainda se apega ao que já não vibra. É aí que surge o colapso. A dor de não ser mais quem você era, e ainda não saber plenamente quem está se tornando. Esse intervalo entre o antigo e o novo, entre a velha identidade e o novo estado vibracional, é um dos momentos mais desafiadores do processo, porque o ego resiste. Ele quer segurança, previsibilidade, controle. Mas a alma quer verdade, quer liberdade, quer presença. O erro mais comum aqui é tentar conciliar as duas coisas. Continuar desempenhando papéis antigos, mesmo sentindo que já não pertencem mais. Continuar sorrindo onde já não há alegria. Continuar dizendo sim, onde o corpo inteiro já grita não. É uma tentativa inconsciente de preservar relações, status, máscaras, ao custo da própria energia. Mas há um momento em que isso não se sustenta mais. A vibração se encarrega de expor a dissonância. Conflitos surgem, relações estremecem, desconfortos aumentam, e tudo o que não for autêntico começa a ruir. Se você sente que está nesse ponto, tentando manter estruturas que já não se alinham com quem você está se tornando, respire fundo. Esse colapso não é punição, é revelação. É o seu campo dizendo:
Solta. Permita que o novo chegue. Um exercício profundo é observar com honestidade quais papéis você ainda sustenta por medo de ser rejeitado. Pergunte-se: o que em mim ainda precisa performar para ser aceito? Qual versão de mim mesmo eu mantenho viva só para não decepcionar os outros? Identificar isso é o início da cura, porque só se liberta o que se reconhece. Só se transcende o que se aceita ver. Quando você solta o que já morreu dentro de você, sua energia se reorganiza. E tudo aquilo que ainda era sustentado por esforço, por obrigação, por medo, simplesmente se dissolve. É nesse ponto que a verdadeira manifestação começa, porque você não manifesta a partir do que você finge ser. Você manifesta a partir do que você realmente é. E quanto mais você se alinha com sua essência, mais sua vibração se torna clara, limpa, coerente. E nessa clareza, o universo responde. Não porque você implora, mas porque você vibra. À medida que sua frequência se eleva, algo sutil, mas profundamente transformador, começa a acontecer. Você começa a sentir mais. Não no sentido romântico do termo, mas numa sensibilidade vibracional que atravessa o corpo inteiro. Sons que antes passavam despercebidos agora incomodam. Ambientes antes neutros agora pesam. Palavras, olhares, intenções. Tudo é percebido com mais nitidez, quase como se você tivesse retirado um véu dos sentidos. Essa amplificação não é defeito, é expansão. Sua sensibilidade não é fraqueza, é sinal de refinamento. Mas, para quem não entende o processo, essa nova percepção pode parecer desconfortável, intensa demais, incontrolável. Muitas pessoas confundem essa sensibilidade elevada com fragilidade emocional. Mas são coisas diferentes. O que está acontecendo, na verdade, é que seu sistema energético está aprendendo a ler frequências com mais precisão. Você está se tornando mais intuitivo, mais empático, mais conectado ao campo ao seu redor. A ciência começa a acompanhar esse entendimento. Estudos da neurociência emocional e do Instituto HeartMath mostram que o coração possui um campo eletromagnético capaz de captar e emitir informações. E quando você vibra em estados como compaixão, gratidão ou presença, esse campo se torna mais coerente, mais expansivo, mais perceptivo. Mas há um ponto importante aqui. Alta frequência não é sinônimo de hiperestimulação sensorial, e essa distinção é essencial. Porque há momentos em que o corpo está apenas em sobrecarga, e não em elevação vibracional. Quando não há repouso suficiente, quando há excesso de informações ou emoções mal processadas, é comum confundir elevação com exaustão, sensibilidade com saturação. Por isso, em fases de transição vibracional, cuidar do corpo se torna tão essencial quanto meditar ou visualizar. Dormir bem, se nutrir com consciência, respirar com presença, silenciar quando necessário. Esses são os fundamentos da verdadeira frequência elevada. Não se trata apenas de sentir mais. Trata-se de aprender a escutar. Escutar o corpo, escutar o ambiente, escutar a alma, escutar o que não é dito, mas vibra. Quanto mais você respeita essa escuta, mais você se alinha. E quanto mais você se alinha, menos esforço precisa fazer para proteger sua energia, porque ela começa a se proteger por si mesma. Ela se expande como um campo de luz silencioso, mas inconfundível. E tudo o que não ressoar com ela, naturalmente se afasta. Não porque você rejeitou, mas porque você se elevou. Em algum momento da jornada você pode começar a perceber que certas coisas simplesmente param de funcionar. Técnicas que antes pareciam infalíveis, afirmações que pareciam mover montanhas, até mesmo visualizações que geravam sincronicidades quase imediatas, agora soam vazias, ineficazes, como se o universo tivesse silenciado de repente, como se aquilo que antes te respondia, agora apenas observasse em silêncio. Isso não é um erro, isso é maturidade vibracional. A elevação de frequência provoca
Um colapso natural das sincronicidades forçadas, daquelas que vinham do ego, daquelas que buscavam o controle, mesmo quando disfarçadas de espiritualidade, é que ao subir em frequência, a alma começa a falar mais alto que a mente. E quando a alma assume a condução, tudo o que vinha de desejos superficiais, por mais espirituais que parecessem, começa a desmoronar. Não porque o universo está negando, mas porque você já não vibra mais naquela camada de realidade. E aqui mora um paradoxo profundo. Quanto mais elevada a sua frequência, menos você precisa controlar, e mais você começa a cocriar. Antes você precisava mentalizar, repetir, forçar o campo. Agora você só precisa estar, sentir, entregar. Não no sentido de desistir, mas no sentido de confiar de verdade. A alma não quer manipular o campo. A alma quer fluir com ele. Muitos se perdem nesse ponto porque confundem manifestação com imposição. Tentam atrair algo que já não condiz com o que se tornaram. Tentam realizar desejos antigos com uma energia nova. Mas desejo do ego em corpo de alma não floresce, porque não há mais raiz. Quando isso acontece, o silêncio do universo não é rejeição, é redirecionamento. É um convite para acessar outra camada da existência. Uma onde as sincronicidades não são atraídas por esforço, mas por coerência. E essa coerência só existe quando o que você deseja está em total alinhamento com quem você é, com o que você sente e com o que você vibra, mesmo nos bastidores da consciência. A verdadeira manifestação acontece quando você deixa de buscar o que quer e começa a viver como se já fosse. Quando você para de correr atrás e passa a andar junto. A alta frequência não realiza os desejos da sua mente. Ela revela os desejos da sua alma. E quando esses desejos emergem, eles não vêm acompanhados de ansiedade. Vêm acompanhados de paz, de clareza, de um senso profundo de que não é você quem corre atrás das coisas. São as coisas que se aproximam naturalmente, porque você se tornou compatível. Esse é o ponto em que a vida deixa de ser planejada e começa a ser vivida. Existem momentos em que tudo parece estar no lugar. A vida está aparentemente tranquila, os planos estão andando, as pessoas ao seu redor acham que você está bem, mas por dentro, um vazio silencioso começa a crescer. Uma espécie de ausência sem nome, uma falta que não tem causa visível, mas que pesa como se tivesse. E nesse silêncio interno, nasce uma crise. Não qualquer crise, mas uma crise de sentido. Essa é uma das experiências mais enigmáticas da alta frequência e também uma das mais mal compreendidas. A alma, quando se eleva, não busca estabilidade. Ela busca expansão. E a expansão exige espaço. Exige desapego. Exige uma nova direção. Só que para abrir esse espaço, a vida muitas vezes nos tira o chão antigo, inclusive aquele que parecia seguro. Você pode estar vivendo algo que muita gente sonha em ter, mas não sente mais sentido ali. Você pode estar em um relacionamento estável, em uma carreira consolidada, em uma rotina confortável, mas algo dentro de você sussurra: isso não é mais você. Esse é o choque de sentido. Chamado interno que, se ignorado, vira angústia. Se abafado, vira cansaço crônico. Mas se escutado, vira renascimento. A crise não é o fim. A crise é o limiar da reconfiguração. É como se sua frequência dissesse: as coordenadas antigas não funcionam mais, precisamos atualizar a rota. Nesses momentos é preciso coragem. Coragem para abrir mão do que está dando certo, se isso já não faz mais sentido. Coragem para entrar no desconhecido sem garantias. E principalmente coragem para ouvir a alma mesmo quando a mente grita por lógica. Para atravessar essa travessia, existe uma prática simples, mas profunda. Um método de 3 etapas. Primeiro, intenção. Pergunte a si mesmo, sem pressa e sem medo: o que minha alma quer viver agora? Não o que o mundo espera, não o que parece razoável,
mas o que ressoa no seu centro. Segundo, intuição. Silencie, sinta. Perceba as mensagens sutis, as repetições, os sinais, os sonhos. Sua alma fala através do corpo, da emoção e da sincronicidade, mas é preciso espaço interno para escutá-la. Terceiro, impacto real. Pergunte-se com sinceridade: o que estou pronto para oferecer ao mundo, a partir de quem estou me tornando? Porque o verdadeiro propósito não é só sobre o que você quer viver, é sobre o que sua presença pode despertar na vida dos outros. Essa tríade, intenção, intuição e impacto, não é um plano, é uma direção vibracional, uma bússola interna que, quando honrada, reconecta você com o fluxo da vida. Você não está perdido, você está sendo reposicionado, e toda crise de sentido, quando atravessada com consciência, se transforma na semente de uma nova missão de alma, não mais baseada no esforço para ser alguém, mas na entrega plena de quem você já é. A jornada da manifestação não é sobre desejar mais forte, nem sobre repetir frases na tentativa de convencer o universo. A manifestação real acontece quando a vibração que você sustenta se torna compatível com a realidade que você quer viver. É um encontro entre o que você sente o tempo inteiro e o que você vê ao seu redor. Não é mágica. É coerência energética. Você pode ter uma visão linda do futuro, pode até repetir visualizações diariamente. Mas, se a sua vibração continuar presa ao medo, à pressa, à culpa ou ao padrão antigo de carência, aquilo que você imagina jamais encontra solo fértil para florescer. Repetir imagens mentais, sem limpar o campo emocional, é como pintar uma parede rachada. No começo parece que resolveu, mas logo a rachadura volta, porque o problema não era a cor da tinta, e sim a estrutura por trás dela. Bruce Lipton ensina que o subconsciente, que comanda 95% da nossa vida, só se reprograma com repetição e emoção elevada. Sem isso, continuamos criando o novo, com o material do velho. Neville Goddard dizia: você nunca atrai o que quer, você atrai o que acredita ser verdadeiro. E o que você acredita ser verdadeiro não está nas palavras que você fala, está na vibração que você alimenta em silêncio quando ninguém está olhando. A imagem mais poderosa que você pode criar não é aquela onde tudo deu certo. É aquela onde você sente, no fundo da alma, que já saiu do limbo. Mesmo que o mundo ainda não tenha mudado. Porque no instante em que você vibra essa certeza, o campo começa a responder. Você não precisa controlar tudo, só precisa sustentar a vibração daquilo que já é seu por natureza. E isso se faz com prática, com presença e com cuidado diário. Hoje, você pode começar, não com grandes gestos, mas com pequenos rituais que te lembrem da frequência que você quer habitar. 1 minuto de silêncio, uma respiração mais lenta, um pensamento de gratidão, uma escolha mais alinhada. São essas pequenas sementes vibracionais que, repetidas dia após dia, transformam a terra do seu destino. O universo não responde ao que você diz. Ele responde ao que você vibra. E quando você vibra como quem já vive, tudo começa a chegar como quem sempre pertenceu a você.